Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Deixa eu ler em Apocalipse capítulo 22, no versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu escrevi aqui: onisciente, onipresente e onipotente. Esse é o Jesus que eu e você servimos. Se você não está servindo, começa a servir Ele. É o Jesus que é o mesmo de ontem, de 2000 anos atrás, é o de hoje e é de eternamente. Amém? O irmão Júnior vai acompanhar nós aqui por um período. Enquanto ele for tocando sax, a gente vai ministrar um pouco aqui. João teve uma visão de Jesus passeando no meio da igreja. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, o último livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 10. E conservando-se de longe, capítulo 1, versículo 10. Encheu-me no espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva no livro o que você vê, e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e a me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com veste, talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva, branco como alva lã, como neve, e os olhos eram como chama de fogo. Jesus está passeando aqui dentro da igreja. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. João teve a visão quando viu Jesus no meio da igreja. Nós somos a igreja. Está aqui, irmão. Ele está. A Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio de nós. Jesus está aqui. Você quer uma cura? Receba, peça. Você quer uma libertação? Peça. Você quer um milagre que aconteça na sua vida? Peça a Ele. Ele está aqui. Ele quer que eu e você pedimos, oramos e agradecemos por tudo que Ele faz na minha vida e na sua vida. A igreja tem um fundamento, e o fundamento é Jesus. A igreja tem um fundador. Essa igreja tem um fundador, e o fundador é Jesus. A igreja tem um cabeça, e o cabeça é Jesus. A igreja tem um caminho,
e o caminho é Jesus. João 14:6. A igreja tem um caminho e o caminho é Jesus. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós pregamos uma verdade e a verdade é Jesus. Nós pregamos a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. Nós pregamos uma vida e essa vida é Jesus. Jesus é para nós o pão da vida. O pão é o alimento mais barato da terra, alimento rico, o pobre e todas as classes de pessoas. Ele é a água da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. João 7,37. Nos últimos dias, grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é tudo para nós. Se eu precisar de alegria, Ele me dá. Está lá em Salmo 35:9 e João 15:11. Esse é o Jesus que eu e você, que nós servimos. Ele é o Jesus que está presente na nossa vida dia a dia. Todo dia que você buscar, clamar, chorar, agradecer, Ele está lá, nos amparando, nos abençoando. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 13: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja está sendo alertada, a igreja está sendo avisada. Os dias estão diminuindo, está encurtando. Já se passou mais de 2000 anos, e tudo que está escrito na Bíblia está se concluindo, está se cumprindo, tudo. Eu não sei se é a nossa geração que vai ter o privilégio de ver a chegada de Jesus, se é a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, mas está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Ele está nos alertando. Abra sua Bíblia, se você celular, mas se você não tiver, acompanhe no telão, em 1 Reis. Nós vamos ler aqui, vamos ver a história do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, irmão. 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 19, vai falar sobre o profeta Elias. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoquei também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Assaré, que são sustentadas por Jezabel. 450 profetas, com mais 400 profetas, 850 profetas de Baal. Naquela época, o único profeta que estava vivo era o profeta Elias. O único que se via Deus e ouvia o que Deus falava com ele. Todo o povo de Israel estava servindo
Deus de Baal. Que Deus você serve? Nosso Deus, de ontem, de hoje, eternamente, ou os deuses de Baal? Que Deus eu estou servindo? Versículo 20: Então Acabe enviou mensagem a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, siga-no; se é Baal, siga-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Essa tradução na NVI fala pulando de um lado para outro. Noutra tradução fala oscilando: titubeareis, cochearei, claudicarei, dúvida, pulando de um lado para outro, oscilar. Será que nós estamos oscilando? Será que nós estamos pulando? Será que nós estamos duvidando do que Deus está fazendo? Aquele povo viram os milagres que Deus fez e duvidaram e pularam. E eu e você? Estamos duvidando? Estamos pulando? Que Deus eu estou servindo? Que Deus você está servindo? Esse é o mesmo Deus que há 2000 anos atrás mandou Jesus para morrer naquela cruz, para levar todos os nossos pecados, nos dar a salvação e nos dar a vida eterna. É o mesmo Deus de hoje. Não se confunda, não se engane. Os deuses de Baal nunca acabou. Naquele tempo mataram todos eles, 850. Mas hoje tem. Hoje tem. E tem muito Deus de Baal enganando o povo na internet, no culto de celebração, pregando a palavra ao contrário do que é escrita por Jesus Cristo na Bíblia, pelos apóstolos. Não se engane, não pule, conheça a palavra de Deus, conheça o Deus que eu sirvo, que você serve. Não deixe se enganar. Versículo 22, então Elias diz ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Hoje, irmão, a palavra de Deus está sendo pregada, na televisão, está sendo pregada na internet, está sendo pregada nas igrejas, está sendo pregada nas praças. Todo lugar tem igreja, igrejas boas, igreja que está pregando a palavra de Deus, igreja grande, igreja pequena. Mas não fique pulando, não fique duvidando, não fique oscilando. Não. Traga agora 2 novilhos, eles que escolha para si um dos novilhos, e cortando em pedaço, ponha sobre a lenha, porém não ponha fogo. Eu preparei outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome de seu Deus, invocaram o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responde com fogo, esse é que Deus é. Todo o povo respondeu: em boa proposta. Ele disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e preparem primeiro, porque vocês são muito. Depois invoque o nome do Deus de vocês, mas não ponha fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhe foi trazido, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: o Baal, responde-nos. Porém não se ouvia nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinha feito.
Ao meio-dia eles começaram a zombar deles. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: grite mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidade, ou viajando, talvez esteja dormindo. Talvez esteja dormindo, é necessário que eu acorde. E ele clamava em alta voz, e se cortava, e com faca, com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando ao meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chamou todo o povo, chamou a população da cidade: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína, pegou 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Versículo 2: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse: encha 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: faça isso outra vez. E eles fizeram. Disse mais: faça isso pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, encheu também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, que tu és Deus em Castanhal, que tu és Deus no Brasil, que tu és Deus no mundo, que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba, tu, Senhor, é Deus, e que fizeste o coração dele voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vale. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prenda os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Um homem, um profeta temente a Deus, destruiu 850 profetas de Baal. Irmão, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Nós não servimos qualquer Deus, não. Nós não servimos Deus de Baal, não. Nós servimos Deus das causas impossíveis. Nós servimos a Deus que aquilo que é impossível para nós, para Deus não é. Tem que passar por uma prova, tem que passar por tempos difíceis para saber que Deus é o Deus que eu sirvo, é o Deus. Não precisa, irmão. Você já entregou a vida para Jesus? Você já está caminhando com Deus? É só precisar crer que as coisas acontecem na nossa vida. Vai acontecer milagre financeiramente, vai acontecer cura, vai acontecer prosperidade na nossa vida quando nós servimos Deus e obedecemos o que Ele nos ensina por intermédio da sua palavra. Esse é o Deus. Eu não posso, nem você pode ficar pulando, ficar duvidando. Eu não vou para a igreja hoje porque a irmã olhou com a cara feia para mim.
Eu não vou porque eu não gosto da palavra do pastor. Eu não vou porque aquele irmão me chamou a atenção. Que Deus você serve, irmão? Que Deus eu estou servindo? Se você vier para o culto, buscar Deus, você vai sentir na hora do louvor, na hora da adoração, na hora da pregação, quando você se conecta com Deus. Mas se eu vim para o culto para ficar olhando o irmão, irmã, prestando atenção no pastor, o que ele fala, o que ele fala, eu não vou receber nada de Deus. Eu tenho que estar conectado com Deus. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos passar por muita luta, por muitas tribulações. Jesus diz: eu venci o mundo para que eu e você também possamos vencer. Foi isso que Ele deixou para mim e para você. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos guerreando, e nossa guerra é na oração, é de joelho no chão, é clamando, é pedindo, é levando a situação para o nosso Pai. Está difícil? Está. É doído? É. Mas nós já temos a vitória. A Bíblia diz que nós, quando nos sentimos fracos, é que nós somos fortes. É que nós estamos mais fortes. Nós não podemos nos abalar com algumas situações que vêm e eu ficar pulando, eu ficar oscilando, eu ficar duvidando. Que Deus eu estou servindo? O Deus que nos curou, o Deus que nos libertou, o Deus que nos deu a salvação, o Deus que colocou nosso nome no livro da vida, o Deus que apagou nossos pecados, quando nós entregamos a vida para Jesus, e vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o Deus que eu e você servimos, irmão. Nós não podemos ficar pulando, duvidando, oscilando. Não. Nós temos que estar cada dia mais firme com o Senhor, cada dia, vamos dizer assim, mais maduro na fé, com mais conhecimento da palavra do Senhor. É assim que a gente tem que ser. E quando vinha a tempestade, sabendo que está na tempestade, mas que aquela tempestade vai passar. Quantas chuvas já deu aqui em Castanhal, chuva grande, que chegou a alagar até a cidade em alguns pontos aqui. Depois ela passa, ela para de chover, a água escorre e volta tudo ao normal. Tempestade é assim na nossa vida. Pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar o tempo que for, mas passa. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus para sempre, é o Deus da eternidade. Eu e você, eu creio, todos que estão aqui, foi escolhido por Ele. A palavra diz que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, que a gente chegou aqui na frente, nessa igreja, ou noutra igreja, você entregou, que a gente chegamos chorando, chegamos desesperados, mas a Bíblia diz que é Deus que nos levou lá na frente, para nós fazer a confissão, e esse Deus nunca nos abandona, nunca nos abandona. Infelizmente nós que abandonamos o nosso Deus. Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, no sábado. Entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos,
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Você sabe quem é os pobres? Não é aquelas pessoas que ficam na calçada pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Aqui está falando, os pobres são todo aquele que ainda não entregou a vida para Jesus. Todo aquele que ainda não entregou a vida para Jesus, que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esses são pobres. Ele pode ser, vamos dizer assim, rico financeiramente, mas de espírito ele é pobre. E Jesus veio para todos. Você não é pobre, irmão, você é riquíssimo. Você tem um Deus que te ensina todo dia na palavra dele. Ensina como tu prosperar. Ensina como tu saber lidar com a sua família. Tudo que você quer, a palavra de Deus tem para nos ensinar. Nós somos ricos. E cada dia mais nós estamos enricando em conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais ela se renova. Sei quantos mil anos tem a Bíblia foi escrita. E você lê, e ela te renova. Daqui um mês você vai ler esse mesmo capítulo, esse mesmo versículo, e Deus vai te renovar, e Deus vai te dar outras coisas aqui, vai nos ensinar mais ainda. É a palavra de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Aí o cara está pensando que rico aqui é só dinheiro. Rico de conhecimento, rico de obedecer os ensinamentos da palavra do Senhor. Que riqueza maior do que essa? Você saber e ter a certeza que um dia você vai estar na eternidade, um dia você vai estar na terra prometida com Jesus, que você vai reinar, como o pastor Francisco já pregou aqui, 1000 anos, com o corpo glorificado, que nem sente dor, nem tem choro, nem tem enfermidade, só adorando, só alegria, só na presença do Senhor. Essa riqueza, irmão, essa riqueza que Jesus deixou para mim e para você. Podemos ter o bom, o melhor dessa terra, podemos, mas isso não é tudo. Todos nós aqui temos uma data de validade, e essa data de validade, cada dia que vai passando, está se vencendo. Nem eu sei, nem você sabe a data da validade. O Deus que nos deu a vida é o mesmo Deus que tira a nossa vida. O mesmo Deus que formou eu e você no ventre da nossa mãe, que nós estamos aqui hoje, é o mesmo Deus que vai nos levar. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus de prosperidade, é um Deus de saúde, é um Deus de alegria, de vida saudável, de amizade saudável, passando de geração para geração. Eu vou ler aqui. Eu peguei isso na internet, eu não esqueci de notar o nome do pastor. Mas como é sério isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou ler. É sério. O nome é muito sério. Quem já está dizendo que é muito sério. Eu esqueci de notar o nome do pastor. Irmão, preste atenção nisso. Basta apenas 3 gerações para se perder e se apostatar da fé. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida
e a geração que nasceu na terra prometida não conhecia Deus. Mas sabe qual é a sensação que eu tenho hoje? É que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais, e que os nossos pais foram mais crentes, ou são mais crentes do que nós. Que nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia nossa, se Deus não tiver misericórdia nossa, neto, nossos bisnetos, poderão não conhecer mais a Deus. A minha palavra para vocês hoje é esta: não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos, não desista dos seus bisnetos. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame por eles, ore por eles, jejue por eles, lute por eles, não abra mão deles. Nós precisamos de um exército de mulheres, de homens, de pais, de mãe, de avós, de avô, que lute pelos seus filhos. Nós não geramos filho para a morte. Isso é muito sério, irmão. Nós não geramos filho para cativeiro. Nós não geramos filho para povoar o inferno. Os nossos filhos são herança de Deus. Os nossos filhos são promessa de Deus. E nós não podemos desistir dele. Eu e você, vamos dizer, nós temos no mínimo 3 gerações. Eu tenho a minha geração, a geração dos meus filhos, segunda geração, a geração dos meus netos e neta, terceira geração, e ainda tem a geração meus bisnetos que ainda vão nascer. Tem que chegar. Esse amor de Deus, essa palavra de Deus, tem que continuar. Tem que chegar e ir. O apóstolo Paulo, Lucas, Mateus, não estão mais hoje aqui, mas pregaram a palavra de Deus. Nós estamos pregando o que foi escrito por esses homens há muitos anos atrás. Nós não podemos perder a nossa geração de neto, nem de bisneto, nem de filho. Nós temos que ganhar essa geração. Eu vou passar, todos nós vamos passar, mas vai continuar as nossas gerações. A geração do meu avô já passou, a geração do meu pai já passou, agora está a minha geração. Vai chegar um tempo que vai passar, e vai ficar a geração dos meus filhos, e vai passando, e fica dos netos, do bisneto, e vai continuando. E a palavra de Deus não pode parar. E esses futuros neto, bisneto, é que está pregando e vai pregar o Evangelho. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. É o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Deixa eu terminar com isso aqui. Quero mostrar para os irmãos 3 pessoas que foram arrebatadas, que não morreu com morte física. Deixa eu abrir em Hebreus capítulo 11, só por causa do motivo. Oh Jesus, eu quero fazer isso na minha vida. Enoque
os 3 homens que nunca morreu. Esse Enoque que eu vou falar aqui, era pai de Matusalém. Começo da Bíblia. Matusalém viveu, foi o que mais viveu na terra, viveu 969 anos. Já Enoque viveu 365 anos. Mas Enoque não morreu. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, olha o que fala em Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Nós não podemos agradar a vontade e o desejo do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós temos que agradar a Deus. Claro que quando nós agradamos a Deus, nós temos uma vida com Deus, quem estiver no nosso lado, perto da gente, também vai se agradar. Eu não vou machucar ninguém, não vou soltar palavras top, palavra para machucar, palavra para abençoar. Agradar a Deus. Enquanto nós vivemos aqui na terra, nós temos que agradar a Deus. Deus levou. Deixa eu mostrar outro aqui, 2 Reis, nós estávamos falando dele agora aqui, nesse minuto. Nós estávamos falando Elias, 2 Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Enquanto ia caminhando, Elias, enquanto ia caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Olha, vou andando, Elias vai andando, o céu se abre, a carroça, cavalo de fogo, ele sobe naquela carroça, e vai ao céu. Que privilégio, irmão. Mas sabe o que é isso? Isso não é uma que fica pulando, oscilando, titubeando, ou choveu, eu não vou para a igreja. Deus só faz chover mesmo na hora do culto, é para te provar se tu está servindo a Ele mesmo. Fechou o tempo, eu não vou. Sabe, irmão, às vezes a gente está orando, pedindo a Deus, clamando, e você vem para um culto, o pastor não sabe de nada da sua vida, mas Deus às vezes, por intermédio da palavra dele, te dá uma confirmação, daquilo que você está orando, daquilo que você está pedindo, e aí você não veio, perdeu de ouvir a confirmação. Priorize as coisas de Deus, não priorize as coisas do mundo, não. Priorize o que Deus tem para você. Eu não vou dizer o que é que Deus tem para você, você sabe. Não fique trocando as coisas de Deus por outras coisas. Deus nos deu 24 horas para todos nós, todo. Nós podemos fazer, é só controlar nosso tempo. Nós temos tempo para trabalhar, temos tempo para ficar com a família, temos tempo para, vamos dizer assim, tirar férias, sair. Nos deu tempo. Ter tempo para tomar café, para almoçar, para jantar, para dormir, para ir para culto, para ir para a célula, para viajar, para passear. Todos nós temos o mesmo horário, o mesmo tempo, 24 horas. Precisamos priorizar o que é que Deus tem para mim. Eu quero agradar a Deus, eu quero agradar o Deus de Baal. Tem que agradar o Deus que deu a vida por mim e por você.
o Deus que abriu o céu para mim e você passar a eternidade. Esse é o Deus que nós servimos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, quer falar de Jesus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-se da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por elas. Mesmo em Atos, capítulo 1, versículos 2 e 9. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo, os apóstolos que tinha escolhido, versículo 9, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista dele, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Ele morreu, por mim e por você, sofreu naquela cruz, mas ressuscitou, e depois ele subiu ao céu. Esse é o Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente.